Para uma maior imersão, escute este episódio de fones de ouvido. Antes de começar o episódio, não se esqueça de nos seguir no Instagram, @pesadelos.cast, no Twitter, @pesadeloscast, e curtir nossa página no Facebook. Caso queira contribuir para o crescimento do canal, acesse apoia-se/pesadelos. Aproveite o episódio e tenha bons pesadelos. Oi, amor. Tudo bem, sim. Eu acabei de chegar aqui no escritório. A gente vai continuar a entrevista com o tal do exorcista lá. Bom, eu não sei. No começo as histórias pareciam reais, mas agora com esse negócio de anjo, eu não sei. Ao mesmo tempo eu sinto verdade nos olhos dele, sabe? Enfim, eu realmente não faço ideia. Peraí. Oi, desculpa. Eu acabei de ver uma coisa aqui e eu não tô acreditando. Antes de terminar a entrevista ontem, eu pedi para que ele provasse de algum jeito que essa história do anjo, se fosse real, se manifestasse, sei lá. E tinha um copo de vidro em cima da mesa. Eu, descrente, pedi para ele quebrar o copo. Ele saiu andando meio bravo e disse que não tava pra provar nada pra mim. Bom, eu acabei de chegar aqui no escritório, tava tudo fechado. E o diabo do copo tava quebrado no chão estilhaçado. Relatos de um Exorcista, temporada 2, episódio 1, por William Camargo e Thiago Barreto. Bom, vamos lá. Continua de onde a gente tinha parado, por favor. Ué, você acredita agora? Parecia tão descrente ontem. Só continua, por favor. Eu nunca mais vou questionar sobre a veracidade. Eu lamento por ter desconfiado. Bom, vamos lá. Eu acordei 2 meses depois. Meu corpo foi encontrado quase sem vida, junto com aqueles 2 lunáticos que entraram para me matar. A polícia constatou que foi uma tentativa de assalto. E honestamente, aqui em São Paulo, naquela época, gente morta de madrugada era tão comum quanto artista usando droga. Eu fiquei 2 meses em coma. Eu não me lembro de nada do que eu passei naqueles meses. Mas quando acordei naquele quarto de hospital, eu sentia minhas pernas como se fosse jovem. Minha visão perfeita. E o som de tudo parecia claro na minha cabeça. Obviamente não havia ninguém no quarto, nenhum amigo ou familiar. Enfim, você já conhece minha história. E eu precisava ir embora dali. E eu passei mais uma noite no hospital até minha alta. Eu só conseguia pensar em tudo que tinha acontecido. Eu ainda não tinha percebido nada sobre o anjo. Algumas semanas se passaram e um homem veio me procurar, Pedro. Disse que estava atrás de mim há semanas, que um fazendeiro do interior conhecido dele precisava de ajuda. E eu precisava de dinheiro para pagar o aluguel atrasado. Enfim, nem perguntei exatamente do que se tratava. Eu precisava daquele trabalho. Me lembro perfeitamente, era um sábado e Pedro me buscou em casa. No caminho para o interior ele me contou toda a história. O fazendeiro se chamava Juan. Possuía uma fazenda de porcos e há quase 1 mês apresentava um comportamento estranho. Levaram ao médico e a saúde estava perfeita. Mas quando voltou estava extremamente violento e falando coisas sem sentido. E é sempre bom perguntar o que é dito. Com a experiência eu descobri que isso às vezes pode te salvar. Mas Pedro não sabia muito. Disse que o homem dizia coisas que ninguém entendia. Mas até mesmo a voz que saía de sua garganta parecia mudar de um dia para o outro. Não parecia um alarme falso. Juan era religioso e esses são os alvos mais fáceis para esses seres. Bom, a gente chegou na fazenda. Logo que eu coloquei o pé lá, eu senti aquele mesmo calafrio de sempre. Um mal-estar que sempre vem acompanhado de uma leve tontura. Foi quando Pedro adentrou a casa. Eu fui em seguida. O cheiro era horrível.
Subindo as escadas, eu percebi que aquele homem estava possuído há tempo demais. Subimos as escadas para o cômodo de cima e passamos por um corredor. O cheiro era péssimo, parecia uma mistura de fezes com carne podre. Pedro hesitou para abrir a porta. Eu tomei a frente, segurei o terço no meu pescoço e entrei. Era um cômodo grande. Havia vômito em um balde de alvejante do lado da cama. Estava quase transbordando. O lençol, que um dia foi branco, agora era cor de madeira envelhecida. A janela estava fechada e chovia fraco lá fora. Uma cômoda, um guarda-roupa e um grande espelho antigo compunham a decoração dos 80 daquele quarto. Mas nenhum outro homem possuído me chocou mais que aquele. Tratava-se de uma massa de carne de mais de 200 quilos espalhada feito um cadáver na cama. Sua respiração era pesada e cheia de ruídos. Parecia um paciente terminal. Sua barriga estava esticada, peluda e cheia de estrias abertas. Haviam moscas pousadas em sua boca e seu olhar era vazio, travado para o teto. Havia tanta gordura naquele corpo que a mobilidade era quase inexistente. O cheiro era ainda mais forte ali. Úlceras pigmentavam o corpo inteiro em um vermelho e branco. Aquele homem não tinha muito tempo. Eu não demorei e comecei a entoar as palavras. E era como se minha memória estivesse limpa. Assim que as primeiras palavras saíram de meus lábios, a criatura se mexeu. O estrado da cama quase cedeu. E com uma voz doente, aquele corpo disse: Você veio sozinho? Acha que sozinho vai conseguir nos tirar daqui? Esta alma já é nossa. Juan fez sua escolha há muito tempo. Assim que terminou de falar, um relâmpago rasgou o céu, clareando ainda mais aquele quarto pútrido. Os porcos começaram a se agitar e eu senti minhas pernas tremerem. Ele disse nos tirar daqui. Eu nunca tinha feito um exorcismo com mais de um demônio no mesmo corpo. Estava completamente sem saber o que fazer. Até que uma voz soou em meus ouvidos, como se estivesse dentro da minha cabeça. Marcos para Kamsa Psokshiniaso. Os porcos. Então olhei pela janela, peguei minha medalha de São Bento e encostei na cabeça daquele homem. Pude ouvir o lamento de mais de um ser dentro daquele corpo. Eram tantos demônios que a carne de Juan estava esticada, quase se rasgando. Então eu ouvi a maldita voz. Eu olhei pela janela e vi em um cercado os porcos que a voz falou. A moeda de São Bento ainda estava quente, mas eu sabia que não tinha sido bastante. Juan deu seu último grito, até eu tirar a moeda e arremessá-la pela janela em direção aos porcos. Quando eu arremessei a moeda, pude ouvir vozes guturais gritando: Eu sou Legião! O quarto inteiro estremeceu e quando a moeda caiu no chão, os porcos começaram a se debater caídos e urrando no chão. Um a um foi parando de respirar. E o que aconteceu com o Juan? Ele foi internado por mais 5 dias e depois faleceu. Adivinha só, pra conta de quem é que vai entrar essa morte? Mas pelo menos sua alma foi pra onde ela deveria ir. Tá em paz agora. Naquele mesmo dia, antes de dormir, eu conversei com ele pela primeira vez. Eu demorei a pegar no sono, mas adormeci e no sonho escutei a voz novamente, acompanhada de um calor confortante. Pelo visto é inevitável a percepção um do outro. Como se alguma vez eu pudesse me livrar desse sentimento de prisão carnal. As situações em que me colocam me fazem questionar um propósito exorcista.
A propósito, me apresento como Ielaia.